Previsões da semana de 17 a 23 de fevereiro. Semana de lua minguante, semana onde o Sol ingressa no primeiro grau do signo de Peixes, iniciando a temporada pisciana. Vamos entender quais são os trânsitos mais importantes desse momento para que você utilize a força dos astros ao seu favor. Mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. E para você que está chegando agora, que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Já começamos a semana com aquele aspecto que eu já venho falando há algum tempo. Semana passada eu trouxe ele, na semana retrasada eu também trouxe ele, que é a conjunção de Netuno com o eixo nodal norte em Peixes. Então, essa conjunção vem trazendo a necessidade de uma conexão profunda com a nossa espiritualidade, com o nosso inconsciente. É um momento onde os sonhos podem trazer muitas informações importantes, podem elucidar muitas questões aí dentro do nosso processo individual. É um momento interessante para a gente se aprofundar num processo terapêutico, num processo analítico, porque existe essa abertura para o acesso a essa sensibilidade. É um momento onde a gente está buscando também mais sentido na nossa vida, mais significado. E para isso a gente precisa também ressignificar conteúdos que estão ali inconscientes, porque muitas vezes a gente quer consolidar uma realidade na nossa vida, exemplo, ter um relacionamento positivo, ter uma carreira de sucesso, ter relações familiares harmônicas, ter uma boa relação com a gente mesmo, mas inconscientemente a gente tem tanta questão que ainda não foi resolvida, tantos assuntos do nosso passado ainda pouco elaborados, tanta mágoa, ressentimento, tanto trauma que paralisa a gente muitas vezes em algumas situações aí na nossa realidade, na nossa vida cotidiana, que a gente fica aprisionado. E por mais que conscientemente a gente queira viver uma realidade positiva, a gente está reeditando ali os mesmos padrões, né? Então, esse aspecto, essa conjunção de Netuno com o eixo nodal norte em Peixes, vem pedindo esse aprofundamento interior. Lembrando que os eixos nodais, eles se opõem em número e grau. São signos opostos e complementares. Então, enquanto Netuno faz conjunção com o eixo nodal norte em Peixes, ele também faz oposição com o eixo nodal sul em Virgem, que vem falar sobre ordem, organização. Então, a gente precisa também de organização interna, de uma organização para que a gente consiga colocar cada coisa na sua caixinha. O que essa situação tem reverberado na minha vida nesse momento? Essa situação que eu vivi no passado tem reverberado na minha vida nesse momento? Como eu posso ressignificar isso? Quais são os aprendizados associados a essas perdas que eu tive no passado? Seja um término de um relacionamento, um divórcio, a morte de uma pessoa querida, de um animalzinho querido, seja aí uma situação que você viveu aí dentro do contexto familiar, algo que você vem carregando aí dentro do seu ser já há muito tempo, alguma situação de abuso, seja físico, seja psicológico, que hoje te impede de se abrir para um relacionamento com segurança. Realmente esse é o momento da gente fazer esse mergulho. E muitas vezes para a gente fazer esse mergulho, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que dê essa sustentação, alguém que estudou para isso, que vai conseguir nos espelhar essas feridas para que a partir desse espelhamento a gente consiga viver um processo de ressignificação. Então, se você deseja fazer um mergulho dentro de você, já entre em contato comigo, agende a sua sessão, inicie um processo analítico comigo. Hoje eu trabalho na linha da psicologia analítica, também trazendo a abordagem da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica, além de outras ferramentas técnicas energéticas que podem auxiliar você dentro do processo de ressignificação e transformação desses conteúdos que muitas vezes estão impedindo o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal, que estão impedindo você de viver a sua vida e ir na direção dos seus objetivos com instabilidade mental, psíquica e emocional, tá? Então, entre em contato comigo, já agenda a sua primeira sessão, porque realmente esse momento ele pede esse mergulho, né? Principalmente que a gente está se aproximando aí de alguns trânsitos bastante fortes aí no mês de março. Vamos iniciar o mês de março aí com uma retrogradação de Vênus. Tem um vídeo aqui onde eu já venho falando sobre o início da fase de sombra de Vênus, né, que é o período que vai ser retrogradado durante a fase retrógrada de Gêmeos, então vale a pena assistir esse vídeo.
muito importante para a gente já ir entendendo qual é o trabalho que essa Vênus retrógrada vai nos exigir aí no mês de março a abril. E nós temos também no mês de março 2 eclipses solares, Mercúrio retrógrado, o ingresso de Netuno no signo de Áries. Então realmente é um período bastante importante, bastante interessante. Tem um vídeo aqui também onde eu falo sobre as previsões astrológicas para 2025, mês a mês, então vale a pena aí você ir entendendo um pouquinho a energia de cada mês do ano de 2025, tá bom? Para você já ir se preparando. Vão ter vídeos aqui onde eu vou falar especificamente sobre isso. Bom, essa introdução foi importante porque esse trânsito de Netuno, ele realmente precisa ser olhado aí com carinho e atenção. Começamos aí a segunda-feira, né, já dentro dessa energia. Acredito que essa semana é uma semana um pouco mais tranquila, é uma semana que convida a um descanso, até porque nós teremos ali a lua minguante na quinta-feira. Então, a partir de quinta-feira já é um momento aí onde a gente é convidado a ficar um pouco mais recluso, realmente ir elaborando situações que foram acontecendo na nossa vida desde o início da alunação de Aquário. Então, é um período de encerramento de ciclo, um período de fechamento. Tá? Então já começamos a segunda-feira com Marte retrógrado no signo de Câncer, em trígono com Saturno no signo de Peixes. Eu quero retomar esse aspecto que se formou, o aspecto exato ele aconteceu no dia 13 de fevereiro, na semana passada, mas aí a gente ainda continua recebendo a reverberação desse aspecto. E é importante a gente trazer, eu quero trazer esse aspecto de novo, porque ele é a primeira etapa de um processo que culmina no dia 3 de abril, quando Marte, já no movimento direto, fará de novo o trígono com Saturno no signo de Peixes. Então, o que acontece? Esse momento, ele convida a revisão, e a gente já está sentindo isso desde a semana retrasada, quando Marte estava se aproximando desse aspecto de fluência com Saturno. Então, existe aí uma oportunidade muito interessante para que, a partir da revisão desses conteúdos emocionais que estão associados a situações mal resolvidas do nosso passado, em relação a processos vividos dentro do núcleo parental, do núcleo familiar e que precisam passar por um processo de elaboração, de ressignificação. Então, a partir do momento que a gente começa a se comprometer com a gente, buscando a canalização e o direcionamento desses sentimentos, desse conteúdo emocional de forma construtiva na nossa vida, a gente consegue se desvincular de alguns aspectos muitas vezes tão limitadores como a identificação com a vítima, com a identificação com muitas vezes um sentimento de invalidação, de abandono, de rejeição, de insuficiência, de não se sentir bom o suficiente, capaz o suficiente, devido a alguns conteúdos e situações traumáticas vividas ali no passado. Então, nesse momento, existe uma abertura a partir da revisão desses conteúdos, e eu gosto muito de dizer que quando a gente olha para o passado, principalmente dentro de um processo terapêutico, a gente não olha para o passado para ficar preso na dor e no trauma, mas a gente olha para o passado no intuito de ressignificar esses conteúdos, de entender, olha, por que eu passei por essa situação, por que eu vivi esse processo, qual é a força que me fez sobreviver muitas vezes a situações tão difíceis ali, e a gente começa a ressignificar esses conteúdos de mágoas, remorsos, culpas, ressentimentos, angústias, raivas, ódios, e a gente vai se libertando de tudo isso. Mas para isso a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa própria vida e entender que hoje, nesse momento presente, nós somos as pessoas responsáveis pela ressignificação desses conteúdos e da nossa própria história. Nós não somos responsáveis por aquilo que fizeram com a gente no passado, mas nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa integridade, pela nossa dignidade. Então, se a gente tem que fazer um movimento nesse momento na nossa vida para ir na direção de uma realidade que seja diferente daquela que a gente costuma viver, uma realidade que nos traga mais alegria, mais contentamento, uma realidade que nos traga prosperidade, abundância, em todos os sentidos, não só material, porque a abundância material também ela é muito rasa, né? Mas a abundância na nossa alegria, de se sentir bem com a gente, de se sentir bem com as pessoas com as quais a gente se relaciona, mas para isso a gente precisa assumir que nós somos o veículo e que nós somos os agentes principais ali
para viver essa mudança e essa transformação, né? Que nós somos ali os protagonistas da nossa própria vida. Isso vem muito aí como uma reverberação aí da lua cheia que nós tivemos no signo de Leão na semana passada, né? Um momento para a gente se conectar com a nossa criatividade, com a nossa força, com o nosso poder pessoal, para fazer diferente e para sair dessa zona de conforto que muitas vezes já não está tão confortável, conectando com a nossa singularidade. Ninguém é igual a ninguém. A sua história é diferente da minha história, que é diferente da história de fulano, que é diferente da história de ciclano. Cada um tem a sua história e é com base na nossa biografia, na nossa jornada, que a gente consegue aí encontrar força para construir uma realidade que esteja de acordo com a nossa essência e com tudo aquilo que nós vivenciamos até esse momento. Eu costumo dizer, uma amiga que trazia isso para mim, eu acabei trazendo isso como um jargão para mim também, que a nossa força, ela está na nossa história de vida, ela está na nossa biografia, né? Então realmente aí é o momento, dentro da perspectiva desse Marte retrógrado fazendo trígono com Saturno no signo de Peixes, é realmente o momento para a gente trazer essa iniciativa para buscar construir esse espaço de equanimidade, de estabilidade no plano emocional. Talvez para isso a gente precise olhar para algumas feridas, a gente precise realmente passar a foice de Saturno, né? Saturno na mitologia grega é Cronos, o deus que tem a foice, o senhor do tempo, ele corta aquilo que não serve mais, ele corta o passado, ele faz a gente entender que nós estamos no presente, o que passou, passou, e o que passou nos traz aprendizados, mas muitas vezes a gente fica preso no passado e não consegue viver o presente, reeditando essas feridas do passado. Então a gente começa agora uma revisão desses conteúdos, porque lá no dia 3 de abril, quando Marte estiver no movimento direto, ele vai fazer um segundo trígono com Saturno no signo de Peixes. E daí nós vamos viver aí um período interessante de libertação, uma grande oportunidade para que esses conteúdos que agora estão sendo revisados, eles possam seguir na direção de um momento mais resolutivo. A gente já vai ter passado pelo mês de março, que vai ser um mês intenso, a gente já vai estar no momento de mais integração aí de alguns conteúdos que começaram a se abrir agora nesse momento, tá? Lembrando que nós já estamos também nos preparando, já estamos aí na segunda quinzena do mês de abril, desculpa, gente, no mês de fevereiro. Então a gente já está sentindo também a reverberação do eclipse, do primeiro eclipse que nós vamos ter aí no mês de março, que é o eclipse lunar total no signo de Virgem, que já vem trazendo aí bastante coisa. Comentei um pouquinho aí no começo do vídeo sobre a conjunção de Netuno com o eixo nodal norte. Esse eclipse em Virgem, ele vai fazer oposição com Netuno e com o eixo nodal norte em Peixes. Então, realmente é um momento para a gente começar a observar e a trazer para o plano da consciência quais são essas estruturas, essas couraças, essas exigências que nós viemos criando, né, para atender às expectativas e às necessidades de uma sociedade, de uma família, de um chefe, de um ambiente organizacional, de algumas amizades que já não sustentam mais quem nós somos. Então a gente já começar a olhar a partir de agora, já isso vai se intensificando a partir do momento que o eclipse se aproxima, situações do nosso passado onde a gente foi assumindo esses papéis e que já não fazem mais sentido para a gente, porque o momento agora é a gente se conectar com aquilo que toca o nosso coração, com aquilo que nos conecta a um sentido maior, que nos conecta a uma espiritualidade, que nos conecta com um propósito. E para isso a gente vai precisar começar a organizar a nossa vida e organizar escolhas que fizemos no nosso passado, muitas vezes abrindo mão de processos, de papéis que nós ocupamos na sociedade, nas nossas relações, na nossa profissão, no nosso núcleo familiar, para que a gente se conecte com aquilo que realmente nos nutre, com aquilo que realmente nos conecta, com aquilo que realmente faz parte da nossa essência. E às vezes fazer isso pode ser um pouco desafiador, porque a gente precisa se despir daquela roupagem com a qual nos apresentamos durante muito tempo para as pessoas. E isso pode gerar um certo desconforto, já que as pessoas nos enxergam a partir de uma perspectiva diferente daquela que nós queremos ocupar nesse momento. Então, realmente aí é um período de reorganização, a gente já começa a se aproximar, vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou falar única e exclusivamente sobre
esse eclipse, essa semana já vai ter vídeo falando sobre eclipse, então a gente precisa realmente começar a olhar para isso, o que você deseja para você, o que faz sentido para você, qual é a realidade que você deseja construir na sua vida que está vinculada ao seu coração, que está vinculada a um propósito maior, né? Vamos olhar um pouquinho para isso, porque é muito importante, a gente já começa a sentir a reverberação desses processos ainda essa semana. Bom, então fica aí a dica, né, que ali para o comecinho de abril, teremos algumas boas notícias aí, tá? De processos que estão se abrindo agora. E na terça-feira, dia 18 de fevereiro, nós temos o início da temporada pisciana, que é um momento de transição energética, onde a racionalidade e a objetividade de Aquário dão lugar à sensibilidade, à intuição e à compaixão de Peixes. O Sol em Peixes ilumina nossas emoções mais profundas, nos conectando com o coletivo e com um sentido de unidade. É um período propício para o perdão, a cura emocional e a conexão com aquilo que existe de mais elevado em nós. Então, realmente aí é um período para a gente abrir mão de muitas cargas do nosso passado, se conectar com algo que seja maior que a gente, né? Com algo que nos conecte. Às vezes isso pode ser a sua conexão com Deus, pode ser a sua conexão com a natureza, pode ser o seu trabalho interno que você faz aí semanalmente dentro de um processo terapêutico, pode ser o seu a própria conexão com você, com a música, com a arte, tudo que possa aí te reconectar de alguma forma, né? Então isso é muito importante a gente entender, porque existe aí uma tendência dentro da perspectiva pisciana à desconexão da realidade, a fuga, quando a gente não está dando conta de lidar com aquilo que se apresenta na nossa vida. Então a gente pode sim fazer uso desses recursos, dessa fé, dessa conexão com algo que nutra o nosso coração a partir de uma perspectiva mais emocional, mais subjetiva, como eu disse, a música, às vezes fazer uma trilha na floresta, às vezes andar descalço na terra para descarregar um pouco a sua energia, tudo isso vai ajudar você a lidar com um período e um momento de crise que provavelmente você possa estar vivenciando nesse momento, onde você não sabe qual que é o fim do seu limite, onde termina você e onde começa o outro, onde começa o outro, onde termina você. Realmente é um momento para a gente começar a refletir onde você tem se sacrificado demais para atender a expectativa do outro, onde você tem idealizado uma realidade na sua vida que não condiz com a sua capacidade ou até mesmo com o seu tempo, o seu limite ali. Às vezes a gente está indo muito além dos nossos limites e sofrendo por isso, porque a gente quer que o outro nos aceite, que o outro nos ame. Então reflita um pouquinho sobre isso. A gente precisa trabalhar muito a energia da compaixão nesse momento, a compaixão por nós mesmos, a compaixão pelo outro, não somente no nível e na instância do acolhimento, do contorno, da nutrição, né, onde a gente tem empatia pelo outro e fala, eu tô aqui com você, eu posso te dar esse apoio, eu vou te ajudar com isso, mas também a compaixão no nível de um entendimento que muitas vezes a gente precisa passar pela dor, a gente precisa passar pelo sofrimento, a gente precisa passar por momentos desconfortáveis na nossa vida e o outro também precisa passar por esses momentos para que a gente possa crescer, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa evoluir. Então, entender isso é muito importante quando a gente fala de peixes, porque nos protege dessa tendência a querer atuar no lugar do salvador, né? Onde eu vou resolver os problemas do outro, onde eu vou salvar o outro do sofrimento, quando na realidade às vezes o outro precisa passar por aquilo para poder aprender. E quando a gente também entra num lugar de muita auto-vitimização e paralisia, ficando ali na zona de conforto, não querendo mudar, indo para universos paralelos, onde a gente vai se sabotando, onde a gente vai acreditando que aquilo que a gente imagina é o que está acontecendo aqui na realidade, onde a gente fica muito no campo da imaginação, do sonhar e não concretiza as coisas, entender que sim, a gente precisa fazer um esforço para sair desse lugar de isolamento e de paralisia para ir na direção de um futuro que faça sentido para a gente, onde a gente consiga consolidar e manifestar e estruturar os nossos sonhos. Essa é uma consciência bem interessante que Saturno em Peixes tem trazido para a gente nesse momento, que é a possibilidade de a gente trazer do imaginário para o concreto, né? Existe um esforço dentro desse processo, mas é o esforço que vai nos fazer crescer e amadurecer, né? Crescer muitas vezes é desconfortável, né, gente? A gente precisa reconhecer e entender que às vezes a mesma energia que a gente emprega para se manter dentro de uma situação que
não está tão confortável assim na nossa vida, é a energia que a gente vai empregar para fazer uma mudança aí na direção de uma nova realidade ali. Na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, nós temos a lua minguante no signo Sagitário, né? Então eu gosto de dizer sempre que é a lua minguante, essa é uma lua minguante que faz parte da lunação de Aquário, né? Que veio trazendo muito essa consciência da nossa originalidade, do nosso centro, do nosso empoderamento pessoal, da capacidade de a gente conseguir ocupar o nosso lugar dentro de organizações, grupos, amizades, instituições, a partir da nossa essência, né? Reconhecendo o nosso potencial, nossa luz, o nosso brilho, mas também compartilhando com os demais, né? Compartilhando palco com os demais, mas sendo aí o agente protagonista, né? O protagonista da nossa própria realidade, da nossa própria vida. Então essa lua minguante no signo Sagitário, ela vem convidando a um momento de descanso, ela vem convidando aí um momento de mais introspecção, de reflexão, porque estamos aí num período de conclusão. Então é um momento para avaliar o que foi plantado durante a fase da alunação em Aquário e para liberar o que já não serve mais. A lua em Sagitário nos convida a expandir a nossa visão e a buscar significado nas experiências que vivemos. Ao mesmo tempo, Mercúrio em Peixes forma um trígono com Júpiter em Gêmeos, ampliando nossa capacidade de comunicação e compreensão. Esse aspecto favorece trocas inspiradoras, insights profundos e a capacidade de ver além das aparências. É um dia propício, uma semana propícia para os estudos, reflexões filosóficas e conversas que ampliem a nossa visão de mundo. Então, realmente, aí dentro da perspectiva da lua minguante no signo de Sagitário, esse aspecto de influência de Mercúrio com Júpiter, isso, de Mercúrio com Júpiter em Gêmeos, abre realmente esse espaço para que a gente consiga ampliar a nossa visão no que diz respeito à busca por sentido e significado, deixando para trás tudo aquilo que nos aprisiona, já que uma lua minguante em Sagitário chama realmente para a liberdade, chama para a liberação aí daquilo que de alguma forma nos limita. É o momento para a gente começar a olhar para os nossos objetivos futuros, entendendo o que de fato é possível ser feito com aquilo que a gente tem nesse momento, o que é possível ser feito com aquilo que você já construiu até esse momento. Nada do que foi vivido até então deve ser jogado no lixo, nada do que foi vivido até então deve ser descartado, tudo é aprendizado na nossa vida. E aí a gente começa aí, a partir da reflexão de caminhos possíveis, da abertura da nossa visão, poder se libertar aí daquilo que nos aprisiona, né? E viver uma realidade que nos toque, que esteja alinhada com a nossa filosofia de vida, com aquilo que a gente acredita. Talvez seja o momento, nessa lua minguante, de desapegar, de deixar aí aquilo que já não faz mais sentido em relação até à sua visão de mundo, em relação às suas crenças, em relação às suas percepções sobre a realidade que você vive hoje. Às vezes a gente está muito focado no pessimismo, na frustração, porque a gente idealiza coisas muito grandes e a gente não consegue realizar aquilo que a gente idealizou. Talvez seja um momento importante para a gente se conectar com os nossos pequenos sonhos e ir atrás desses pequenos sonhos. Porque quando a gente entra num processo muito megalomaníaco, a tendência é realmente a frustração. E dentro da perspectiva dessa lua minguante, dentro da perspectiva da conjunção de Netuno com o eixo nodal norte, dentro da perspectiva do eclipse lunar total em Virgem, que nós teremos agora no início do mês de março, realmente aí estamos aí numa frequência importante para que a gente possa olhar para essas idealizações, para essas fantasias e entender a nossa realidade presente, para que a partir da conexão com os nossos sonhos e com sonhos que sejam reais, com sonhos que sejam possíveis frente à realidade que nós estamos vivenciando, podemos fazer ações, né? Desenvolvemos aí até um planejamento, um processo para que isso possa se tornar realidade e que a gente consiga realmente ir se nutrindo da realização que vem a partir dos pequenos passos, porque a gente não vai do ponto A ao ponto Z em 5 segundos. A gente tem um caminho que precisa ser percorrido até a gente chegar lá. E muitas vezes esse caminho ele vai mudar. Se a gente tem uma ideia muito fixa em relação ao que a gente deseja e a gente não se flexibiliza, não se adapta na jornada que nos conduz até a realização desses objetivos, a tendência é viver frustrações. E a tendência é se paralisar. A tendência é se desmotivar. Então, vamos se conectar com a força da perseverança, da constância, da flexibilidade, da adaptabilidade, que é uma característica bem importante dessa lua minguante em Sagitário, do sextil de Mercúrio em Peixes, com Júpiter em Gêmeos, né? Todos signos mutáveis, todos signos que chamam a adaptação, para que a gente consiga realmente aí viver uma realidade de mais jogo de cintura, né? A gente precisa sim ter jogo de cintura para passar pelas adversidades da vida. Senão a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não prospera, tá? Eu tava falando com uma paciente essa semana passada, semana retrasada, não lembro agora, mas a gente tava falando muito sobre o conhecimento acumulado, todo o esforço na jornada, e muitas vezes esse esforço que não dá o resultado esperado, e a gente começou a falar sobre, nossa, mas parece que tudo isso que eu vivi não fez sentido. Uma hora vai fazer sentido. A gente caminha um caminho que nos traz aprendizado. E a gente precisa reconhecer que, por mais desafiadora que seja a nossa jornada, os aprendizados estão ali. Por mais que não faça sentido nesse momento o que você está vivendo, lá na frente, ou daqui a pouco isso vai começar a fazer sentido pra você. Tudo tem um porquê. Nada passa despercebido na nossa vida. E a gente precisa aprender a validar, a valorar a nossa jornada, tá bom? Fica aí como uma dica. E no domingo, nós temos a Vênus em Áries em sextil com Júpiter em Gêmeos. Trazendo aí uma energia de otimismo, expansão, criatividade. A Vênus em Áries nos impulsiona a buscar novas experiências e a expressar nosso amor e paixão de forma autêntica e corajosa. O sextil com Júpiter em Gêmeos amplia essa energia, favorecendo conexões sociais, trocas intelectuais e a busca por novos conhecimentos. É um dia propício para explorar novas formas de se relacionar, seja no amor, na amizade ou no trabalho. Gente, eu falo por dia aqui, mas a gente pode trazer isso pra toda semana, né? É uma energia que reverbera durante toda essa semana, por mais que essa Vênus, ela aconteça, esse aspecto aconteça só no domingo, tá? Ele reverbera aí mais pro final da semana, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente já começa a sentir, e pra semana que vem isso também fica bastante presente, tá? Então essa energia de expansão de Júpiter também pode trazer oportunidades inesperadas, especialmente na área da comunicação e do aprendizado. Aproveite esse clima leve e otimista para se conectar com pessoas que inspiram e para explorar novas possibilidades. Então fica aí a dica que essa semana realmente é uma semana que tende aí a nos trazer coisas muito positivas, uma abertura para novas possibilidades, para conexão com novas relações, com novas pessoas, com novas amizades, que vão aí abrir espaço para que a gente possa aí enxergar nossa realidade a partir dessas trocas, dessas interações, de uma forma diferente, né? De uma forma mais construtiva e otimista. Lembrando que nós somos o agente de transformação da nossa própria vida. Nunca se esqueça disso. Às vezes a gente fica projetando muita responsabilidade, que é a nossa responsabilidade para o outro, né? Vamos realmente aí tomar a nossa vida nas mãos para fazer diferente e para construir essa nova realidade, uma realidade que faça sentido. Às vezes não é fácil trilhar esse caminho, mas ele é possível. Não desista, acredite em você. Fica aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, coloquem as suas dúvidas. É sempre um prazer aí poder interagir com vocês e responder também as dúvidas que vocês colocam aqui nos comentários. Na medida do possível, eu tento responder todo mundo. E é isso, gente. Mais uma vez um recadinho aí para você que deseja iniciar um curso de formação em astrologia, para se aprofundar nesse conhecimento milenar através de um curso. Hoje eu tenho um curso online, 100% gravado. Você pode assistir no seu tempo, um curso todo apostilado, onde você vai aprender a analisar um mapa astrológico de nascimento, o seu mapa de nascimento. Você vai poder também analisar mapa de pessoas. Se você deseja se tornar um astrólogo profissional, esse curso realmente vai te dar uma base muito sólida para isso. E para você que deseja iniciar um processo analítico, além da psicologia analítica, um processo recorrente, semanal ou quinzenal, o link também tá na descrição do vídeo. E para os atendimentos astrológicos também, entre em contato comigo, agende logo, porque as datas elas estão um pouquinho apertadas, eu já estou fechando a agenda pro próximo mês, então já corre aí com os agendamentos, tá? Para você não ficar muito pra frente. É isso, mais uma vez muito obrigado aí pela participação de todos aqui no canal, é um prazer ter vocês aqui comigo. Um forte abraço, uma linda semana e namastê.